Olá a todos, espero que esse vídeo encontre você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 9ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nessa aula vamos abordar o assunto multímetro, sim, suas funções, escalas e usos no trabalho do dia a dia. Sem mais demoras, gostaria de pedir para você que se inscreva se não é inscrito, dê o seu like, ative o sino de notificações para que você possa perceber os próximos vídeos lançados nesse canal. Vamos logo? Curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina. Vamos lá. Bem-vindos à 9ª aula. Vamos falar hoje de multímetros. E para iniciar eu queria fixar alguns símbolos. Aqui temos um multímetro digital de escala automática. Já vamos falar sobre isso. Mas vamos nos atentar agora aos símbolos. O primeiro símbolo que vamos ver aqui é a letra V, que nos remete a volt. E o volt nos remete a tensão, para medir tensões. E ele aqui está acompanhado de um símbolo desse tipo, dessa ondinha aqui em cima, que nos indica que é uma tensão alternada. O mesmo V, com um traço reto, vai ser para a tensão contínua. HZ é para a medição de frequências. A letra grega ômega vai nos indicar a medição de resistência. Aqui o símbolo do capacitor para capacitâncias. O diodo, símbolo do diodo para medição de diodos. Deixa eu só voltar aqui. Medição de diodos e transistores. A tecla Rhodes é para fixar uma medição. Às vezes você tem uma tensão que fica pulando ali um pouquinho, você quer fixar uma média, e aí você clica ali naquele momento para ver naquele momento qual era a tensão que estava lá. Aí fica fixa na tela aquela tensão. Backlight, que é para fazer a iluminação, a retroiluminação do display. Esse Continuous é para você medir trilhas e fios, para ver se tem continuidade, literalmente para ver se há continuidades em trilhos e fios. A letra A nos remete a ampere, ou seja, corrente, e da mesma maneira que o volt, corrente com esse símbolo, essa ondinha aqui, é corrente alternada, e aqui embaixo com o traço corrente contínua. NCV é um recurso relativamente novo, que alguns multímetros já acompanham, nem todos têm, mas que você consegue verificar se uma fiação está energizada, né? Ou seja, se aquela fiação tem alguma corrente elétrica ali, sem precisar descascar fio e colocar. Às vezes é só aproximar e você verifica se ali há corrente. Auto Power Off é o que o nome diz mesmo, é um desligamento automático. Caso você fique um tempo sem mexer no multímetro, ele se desliga automaticamente. Temperatura pode ser em Celsius ou Fahrenheit. Então quer dizer, geralmente vem num dos dois, até há multímetros que você consegue ver nos dois. E também capacitância, aqui como no símbolo do capacitor, você também pode encontrar assim, ó, microfarad, que é capacitância. Bom, eu falei aqui que isso aqui é um multímetro de escala automática. Por que é escala automática? Porque quando você muda aqui de off para volt, ele aqui, tá vendo? Ó, ele faz volt, tanto alternado quanto contínuo, e ainda por cima não diz o valor do volt. Ou seja, você pode ligar desde de 1 volt a 1000 volts, por exemplo, se for a capacidade do multímetro 1000 volts, até 1000 volts, ou seja, ele vai ajustar a escala conforme o que você colocou aqui. Você botou volt, vai medir a tensão, você colocou lá em 2 pontos do circuito, você não precisa se preocupar com quantos volts tem ali, que ele vai funcionar sem queimar, né? Aqui, na parte de cima, temos o milivolt, né? MV, milivolt, também alternado e contínuo. Temos um símbolo aqui de termômetro, quer dizer que nessa escala aqui você também pode colocar para verificar a temperatura, não é isso? Né?
Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver na tela, eu consigo ver aqui direto, que aqui ele trabalha com 600 volts e 1000 volts, ou seja, 600 volts AC e 1000 volts DC, né? Parece que é isto. Aqui tem uma terceira escala, que é a escala ômica, que nesse caso desse multímetro mede até 100 mega ohms, né? Mas também é a escala de capacitores, onde você vai fazer teste de capacitores, também de diodos e também de continuidade. HZ, isso aqui é a escala de Hertz. Aqui A, mas tem um MA aqui, tá vendo? Ó? Tem também contínuo e alternado, quer dizer, isso aqui é miliampere. Aqui é microampere, tá vendo? Ó? Ampere, miliampere e microampere. Então, ou seja, nessa escala aqui, você vai trabalhar com miliampere e ampere automaticamente, tá vendo? E nesta aqui vai trabalhar só na faixa de microampere. E aqui é o NCV que nós vimos aqui, que é para você poder verificar se uma fiação tem tensão, se está ali com corrente, se está viva aquela fiação, né? Aqui embaixo nós temos o comum, onde vai a garra preta, a ponteira preta, e a ponteira vermelha para a maioria das escalas é aqui, para tensão, para impedância ômica, para frequência, para os capacitores, temperatura, diodo, continuidade e microamperes ficam aqui. Para ampere e miliampere, a ponta vermelha tem que passar para cá. Então, para essa escala aqui, né, tem que se passar a ponta vermelha daqui para cá, para poder usar essa escala. Ok? O próximo multímetro é um multímetro de multiescalas, ele não é automático, mas ele tem a vantagem que ele faz as leituras mais rápidas, né? O outro automático é mais cômodo, mas a leitura é mais lenta, ele leva mais tempo para fazer. Este aqui, ele é mais rápido para fazer e tem também mais funções. Os símbolos são os mesmos, vocês veem que não muda nada nos símbolos, né? Só que tem mais escalas aqui. O que isso quer dizer? Que se eu vou fazer lá uma medição de uma tensão, tá vendo que aqui já tem contínua e alternada. Eu não posso, aonde eu vou medir a tensão contínua é diferente da onde eu meço a tensão alternada. Ele vai aqui de 2 a 750 volts alternado e de 200 mili até 1000 volts contínuo. Então, se eu vou medir aqui 15 volts, eu tenho que botar aqui na escala de 20 volts máximos. Se eu vou medir 35, 36 volts, eu tenho que passar aqui para essa escala de 200 volts. Não é assim? Então, é o que tem que ser. Se eu vou medir um 220 alternado, eu tenho que botar aqui na escala de 750 volts. Porque aqui 200 já não dá, já vai passar da minha escala. Já vai estourar a minha escala. E aí pode queimar meu multímetro. Certo? Então, a diferença é essa. Esses multi-escalas, normalmente esses aparelhos têm mais funções, ok? São mais complexos, têm mais funções, mas eles também têm a vantagem de ser multi-escala. A vantagem é que eles são mais rápidos para medir. Então, quando você vai fazer várias e várias medidas, é mais vantagem você fazer nesses aparelhos. Para medições mais simples, né? Vai fazer uma medição ou outra, esse aqui ele atende bem, né? Para eletrônica, para bancada, para você trabalhar ali, fazer várias medidas uma atrás da outra, você vai ver que esse aqui melhora o rendimento. E você vê também que ele tem vários conectores. O preto, o comum, sempre aqui. Para tensão, aqui ó, tensão, resistência, frequência, é aqui o vermelho, né? Para temperatura, que deve ter um termopar, né? Para miliamperes, né? Para capacitores, é aqui, entre o preto e o amarelo. Para correntes maiores, 20 amperes, é entre o preto e o branco, ou seja, o vermelho tem que ficar aqui no branco. Ok? Vamos agora à bancada, vamos ver ali o multímetro e ver mais ou menos como é que eles funcionam, ok? Estamos cá de volta. Eu tenho aqui 3 tipos de multímetros,
né? Na realidade são dois tipos diferentes, são 3 modelos com 2 tipos diferentes. O primeiro deles é o multímetro analógico. Esse multímetro ele usa uma agulha, um ponteiro, para que ele deflexiona e aí vai te mostrando aqui na escala os valores das grandezas que você está medindo. E 2 digitais, um simples, mais simples, quer dizer, né? Menor. Esses multímetros são de uma categoria assim um pouco mais barata. Esse multímetro você encontra, eu não sei o preço, mas dos mais baratos que existem, então quer dizer, são multímetros bem acessíveis, tá? E um com um pouco mais de funções. Ele não é um top de gama, mas ele é um média gama, e que tem algumas funções interessantes e escalas interessantes também. Também é mais robusto, ou seja, ele aguenta mais impactos. Ele tem essa caixa de borracha que protege o multímetro de impactos. Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, isso é relevante, né? Uma queda vai trabalhar com áreas externas, vai trabalhar com locais de obra, esse tipo de proteção vai realmente te salvar seu equipamento de algumas quedas, alguns problemas que podem acontecer no uso dele, né? Esses 3 multímetros eu tenho eles há muito tempo. O que eu queria dizer sobre aparelhos de bancada são que vale a pena investir porque eles duram muito, muito. Você tendo cuidado, você usando ele corretamente, você usando ele de acordo com as especificações, você vai ter o seu multímetro por muitos e muitos anos. Esse aqui eu tenho há mais de 15 anos, esse aqui também vai por volta disso. O que eu tinha antes desse, eu tive por quase 20 anos, né? E já era um multímetro usado. Então, quer dizer, equipamentos que você compra e você vai ficar com ele muito tempo. Então, vale a pena, se você for seguir na profissão, se você for seguir tendo que trabalhar diariamente com isso, tem uma boa ferramenta, né? Esse aqui eu comprei no Brasil, ainda estava no Brasil quando os comprei. Esse aqui eu comprei há uns 4, 5 anos. Esse, se não me engano, foi numa loja. Eu comprei para ter no carro, né? Porque é um multímetro menorzinho, para ter lá qualquer coisa que aconteça, a gente safar tendo ele no carro. Bom, vamos lá. Diferenças básicas entre eles. Primeiro, obviamente, o visor desse nos mostra de maneira digital, ou seja, através de números, né? Através de números, o que se passa na escala dele, né? Esse também cá, através de números, o que se passa na escala. E o analógico é através dessa agulha que deflexiona, e aqui tem várias escalas, em que conforme a posição aqui, as escalas, você determina o valor da grandeza que você está medindo, tá? Primeira diferença. Segunda e também muito importante diferença. Este aparelho, o analógico, ele faz um teste ao componente utilizando corrente elétrica, ou seja, é através da corrente, analisando a corrente que passa pelo componente, que ele vai lhe dar uma medição aqui. Já os digitais não. Os digitais, eles usam um circuito comparador, amplificador comparador, né, para poder analisar. Então a corrente que ele utiliza para analisar o componente é muito, muito pequena. Muito pequena mesmo. Então essas são as duas principais diferenças que tem. Então quando você tem um analógico, você tem uma corrente maior. Notem, deixando aqui um parênteses. É uma corrente maior comparada a este, mas mesmo assim ele usa correntes muito pequenas, tá? Você não vai queimar um transistor ou queimar um diodo, um LED por medir com este aparelho, sim? Você pode medir os componentes que a corrente que passa por ele é uma corrente baixa. Só que, comparada a esses aqui digitais, a corrente é muito, muito superior, sim? Tá? Mas ainda baixa o suficiente para manter a integridade dos componentes. Bem, então vamos aqui começando por medições com analógico e com digital. A fonte está em 10 volts, os fios aqui, você vai ter sempre que respeitar a polaridade
no analógico. No digital, ele vai te apresentar como negativo. Já vamos ver isso. Positivo no positivo, negativo no negativo, e aí você vê que a agulha deflexiona. Estamos aqui na escala de 10 volts. Se você ver a escala de 10 volts aqui, dá exatamente 10 volts ali, ó. Certo? Mudando aqui a tensão, vamos passar para 50 volts o multímetro. Vamos aumentar a tensão da fonte. Aqui para 25 volts. Olha lá, 24,96. Né? Mesma coisa, positivo no positivo, negativo no negativo. E olha lá, na escala de 50, está aqui, ó. Entre 20 e 30, na escala exatamente vai dar 25 volts. Isso aqui é medido tensão com analógico. Agora com o digital, a mesma coisa. A diferença é que o digital você pode, por um acaso, medir nas duas polaridades. Por exemplo, vamos aqui fazer positivo com positivo. Vamos colocar aqui na escala primeiro. Estamos com 25 volts. Vamos baixar aqui para 10 volts. Para vocês verem escalas diferentes. Aqui 10.09 é suficiente. Vamos lá, ó, positivo no positivo. Vamos botar aqui no multímetro também, escala de 20 volts. 20 volts. Aqui se eu apertar fica em AC, mas não é o caso, eu quero fazer DC, eu solto. Positivo no positivo, negativo no negativo. Temos lá 10.02, a minha fonte diz que é 10.09, está bem próximo, certo? Se eu inverter no digital, o que acontece? Eu vou botar negativo no positivo, positivo no negativo, ou seja, fazendo uma inversão. Ele vai me aparecer como tensão negativa, tá vendo? Aqui aparece o sinal de negativo. Pronto, ó. A mesma tensão, só que me aparece como negativa. O multímetro digital tem essa vantagem, você pode inverter as polaridades da ponteira na hora da medição de tensão, que ele só vai aparecer como negativo. Mudando a escala, vamos passar aqui para 200 volts, vamos subir aqui a tensão, sei lá, para 30 volts. Lá 30 volts, e vamos fazer a mesma coisa, medição agora, na escala de 20 eu não poderia fazer, passei para a escala de 200, e vamos lá, negativo, negativo, positivo, positivo, tá lá a tensão conferida, invertendo, ele vai me dar uma tensão negativa. Medir corrente com o multímetro analógico. Bom, temos aqui a fonte já em 12 volts, uma lâmpada de 12 volts, uma lâmpada de farol automotiva. Vamos então fazer aqui, ligar nosso negativo à lâmpada. Isso aqui é o negativo da fonte, a lâmpada. Nosso positivo da fonte ao positivo do multímetro, né? E o outro positivo, vamos à lâmpada. Notem que eu tirei a ponteira vermelha daqui e passei aqui, ó. Tá? A preta continuou no mesmo local, passei a vermelha para a medição de corrente em 10 amperes. Ou seja, que minha lâmpada aqui eu sei que ela vai consumir em torno de 4, 5 amperes, porque é uma lâmpada de 50 e poucos watts. Então, eu sei que vai consumir isso, então já botei aqui a escala. Tem que mudar a escala para ampere. Aí na câmera não dá para ver muito bem, porque aqui está escrito em vermelho, né? Mas essa aqui é a escala de ampere, tá? Ela é a escala de 250 miliamperes ou 10 amperes, ok? Tá aqui a escala. Vamos sempre seguir a escala aqui de ampere e vamos ver como é que fica a deflexão. Lembre-se que agora essa é a medida mais perigosa, porque em medida de corrente, o multímetro faz parte do circuito, ele está em série. Ou seja, se você ligar qualquer coisa errada aqui, você pode queimar seu multímetro, né? Vamos ligar aqui, a lâmpada acendeu, deixa eu só tirar a lâmpada do foco isso. Assim, ó. E ele está me marcando exatamente 4 amperes. Na minha fonte está me dizendo que ele está consumindo 3,8 amperes. Então está bem próximo da realidade do que temos que ter aqui, certo? Recapitulando, eu coloquei aqui positivo da fonte no positivo do multímetro, negativo da fonte num dos terminais da lâmpada, né?
e o outro negativo do multímetro na lâmpada para fazer a medição, certo? E aí eu consigo medir a corrente, que agora a corrente está passando pelo multímetro. Vamos fazer a mesma coisa no digital. Bem, agora medindo corrente no multímetro digital. Mesma coisa, vamos ligar aqui positivo da fonte ao positivo da garra do multímetro, né? Negativo da fonte a um dos terminais da lâmpada. Sim, notem que eu passei a escala para 20 amperes aqui. Mudei a garra positiva daqui que fica em volt, mudei aqui para 20 amperes também. Desculpe o carro aí. Mudei aqui também para 20 amperes. Certo? E agora, o que sobra aqui é a ponta negativa do multímetro na lâmpada. E ele lá me dá 3,88. Está muito mais próximo da minha fonte, 3,87. Né? Bem próximo da fonte. Sim, no caso do multímetro digital, a mesma coisa. Se eu inverter o positivo e o negativo, ele vai dar uma corrente negativa. Não há problema. No analógico, se eu inverter, a agulha vai deflexionar ao contrário, pode me queimar a agulha, né? No caso do multímetro, não. No multímetro analógico, não posso inverter, mas no digital eu posso inverter, porque isso só vai aparecer negativo aqui. Bom, agora medindo frequência. Agora, somente com o multímetro digital, porque o multímetro analógico não tem essa função. Esse multímetro aqui ele mede até 10 MHz, é a frequência que ele pode medir. Então, ele também tem que ser a ponteira na questão de volts, é como se fosse medir tensão, é a mesma coisa. Aqui eu tenho um osciloscópio, já está colocado aqui junto com esse gerador de funções. Está ali me dando uma sinusoidal. A frequência agora está em 3,2 kHz. E eu vou colocar aqui positivo no positivo, negativo no negativo. E ele me dá lá 3,19, 18, né? 3,19, tá vendo? Não é muito preciso, porque você vê que só tem 3, aqui são 3 dígitos e meio. Ali no osciloscópio tem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Então no osciloscópio ele é mais preciso, certo? Mas você consegue ver normalmente se uma clock está funcionando, se um oscilador está funcionando, sem dúvida nenhuma lá, tá vendo? 3,29. Bom, agora vamos medir diodos e transistores com multímetro analógico e com digital. Há algumas diferenças. Por exemplo, a polaridade. A polaridade no multímetro analógico vai sempre ser invertida em relação ao multímetro digital, né? Nós temos aqui, por exemplo, um diodo que a faixa dele, vou até dobrar a perninha aqui para vocês verem melhor. Essa perna dobrada aqui é a da faixa, certo? A faixa do diodo está aqui, né? Vamos colocar ele aqui na função X1. Fechamos a ponteira. Temos que passar aqui, que ele estava ainda setado para ver corrente, né? Deixa eu voltar ele aqui para a posição de tensão. X1. Vamos zerar a ponteira dele, né? Aqui você pode zerar, tá vendo? Ó? Flexionar aqui até chegar próximo de zero. Pronto, né? E aí você tem aqui o diodo. Aqui a perninha que eu dobrei é onde está a faixa de indicação. E aí vamos lá. Positivo aqui, negativo aqui na faixa, não vai dar nada. Bom, até agora vai bem o teste do nosso diodo, ele está funcionando corretamente. Vamos ver se ele no positivo conduz. Agora vamos botar o positivo na faixa, né? E aqui, perfeito. Fazer também o transistor. Aqui temos isso aqui é um TP,
42, um tipo 42. Deixa eu só passar aqui um pouquinho para frente. Isto. Vamos lá. Preto na base. Vermelho no coletor. Nada. Vermelho no emissor, nada. Vamos inverter a ponteira. Agora o vermelho vai para a base. Né? Vai para a base. Aqui. E aí temos deflexão para coletor e temos deflexão para o emissor. Né? A mesma deflexão está perfeita. Vamos subir a escala para a escala máxima que tem. E vamos ver se ele está selado aqui entre coletor e emissor. De um lado não pode dar nada e do outro também não pode dar nada. Nada de um lado, nada do outro. Nos indica que esse transistor está bom. Mas vamos ter certeza? Nós vimos que o vermelho estava na base, né? Então ele é... Vamos aqui passar para o HFE. Fica aqui nessa escala, né? Você tem aqui emissor, base, coletor, emissor. Por que ele faz isso? Porque tem transistor que a base fica no meio e tem transistor que a base fica na ponta. Então eles colocam assim. Como eu sei que a base fica aqui, nesse lado, eu vou colocar aqui. PNP. Vamos ver se ele é PNP. Com certeza. Ele é um tipo 42. Viu? E aí ele me dá aqui um HFE de 160. 160. 160 e alguma coisa. Né? É essa escala aqui, ó, azul, que está aqui, 160 e pouco. É o HFE. Vamos fazer as medidas do diodo e do transistor. Agora, né? A mesma coisa. Lembramos que o positivo estava cá, né? Agora vamos mudar aqui no digital a escala para continuidade, que aqui o meu é continuidade de diodo juntos. É na mesma escala. E vamos ver o que acontece se eu botar o negativo e o positivo aqui. Ele conduz. Então, enquanto ele conduziu com a garra positiva, esse aqui vai conduzir com a garra negativa. Então a polaridade fica invertida. Vocês não se confundam com isso, tá? Né? Já não vai me dar em ohms. Ele vai me dar aqui uma tensão. Ou seja, ele me deu 584 milivolts. Que é a tensão que rompeu aqui a junção NP desse diodo. Vamos inverter a polaridade, vamos passar o positivo para cá, ele não pode dar nada. Não vai dar nada, logicamente a gente já testou esse componente, ele está em perfeitas condições. Ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com o transistor. Mesma coisa, ele vai ser invertido. Né? Aqui vamos botar o negativo na base. Tá dando para ver aí? Tá tudo certo. Aí vamos aqui, o positivo. Deu 549, o positivo no emissor, deu 554, está bem. Vamos ver agora se há rompimento entre coletor e emissor, de um lado não, do outro lado também não. Então tudo me indica que ele está funcionando, mas para tirar uma dúvida maior, nós vamos passar aqui para HFE, olha, passamos aqui para HFE, né? E aí passamos aqui para cima, e ele vai me dar uma medida diferente que me deu ali no analógico. Ele me deu aí 117 de HFE. Essas diferenças que dão são por questões da tensão que o HFE é feito. Né? O analógico usa um método, o digital usa outro. Então por isso que sempre dá uma quebra diferente. Mas vamos usar um outro aparelho que eu tenho cá. Este aqui, ó, para quem não conhece, isso aqui é um multifuncional tester. Ele testa praticamente qualquer componente, né? É só colocar ele aqui nos terminais, fechar e apertar. Ele vai levar alguns segundos, testou, pronto. Já me disse que isso aqui é um PNP, correto? Tá corretíssimo, que é o pino 1 tá na base, o pino 2 é coletor e o pino 3 é emissor. Perfeito, 1, 2 e 3. Né? E me deu ali um HF de 149, né? Diz também aqui, ó, não sei se dá para ver, deixa eu ver aqui, deixa eu só apertar de novo, porque ele tem um outshoot. Aqui, ó. Diz também para mim aqui, deixa eu aproximar dessa câmera, eu acho que essa câmera aqui dá um foco melhor. Isso. Diz para mim aqui que ele dá um HFE de 149,
uma corrente de base emissor de 558, né? E uma corrente de coletor de 6,2 mA. Ou seja, ele está me testando que esse componente está em acordo, né? Vamos fazer o teste aqui também com o diodo, né? Assim como foi o transistor, vamos fazer com o diodo, né? Vamos colocar aqui. Fechou, apertamos de novo, ele vai fazer um teste aqui. Assim. Fez aqui o teste, pronto. Tá me dizendo que ele tá com uma tensão aqui, uma corrente de rompimento de 600, de uma tensão de 671 milivolts, certo? E tá me dizendo aqui, ó, a faixa tá aqui desse lado, que a faixa tá no pino 1, tá vendo? Conforme o símbolo, deixa eu apertar de novo. Cheirinho. Tá vendo? A faixa tá aqui no pino 1 e o pino 3 tá com o lado oposto, aqui. Deu para focar? Deixa eu botar aqui assim, focou direito, né? Então, batendo certo com o multímetro, tanto digital quanto analógico. Bem, agora vamos fazer medidas aqui de capacitores, tanto no analógico quanto no digital. Vamos lá. Então, vamos começar por esse capacitor. Esse é um capacitor de 10 microfarads, 25 volts. Vamos colocá-lo aqui na escala de X1K. De X1K e vamos ver. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu verifico se ele está descarregado. Fecho curto aqui nas duas pontas. Agora com os dois terminais eu vou primeiro fazer uma carga. Ele fez uma carga e parou de um lado. Vou verificar do outro, invertido. Fez uma carga e parou. Vocês perceberam que a segunda carga foi maior, porque ele já estava carregado. Se eu descarregar ele, ó, ele vai fazer uma carga menor e para, né? Aí eu inverto, ele vai fazer uma carga maior porque ele já está carregado, ó. Isso. E para. Então esse capacitor está correto, ele está funcionando. Essa é a melhor maneira de fazer no analógico. É promovendo cargas e descargas. Só que você não consegue ver capacitores muito pequenos. A não ser que você tenha um analógico com uma escala bem alta. A minha aqui só vai em 10K. Se eu tivesse um de 100K, se esse aqui não tem essa capacidade, desculpa, se fosse até 100K, conseguiria ver. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, esse capacitor aqui, ele é de 2,2 microfarads. Já é um capacitor com uma boa capacitância. Vou aqui descarregá-lo. Quando eu fizer aqui, ó, a deflexão já foi bem menor. Ó, pro outro lado, bem menor. E eu tenho que aumentar a escala. Já vou para a escala de 10K. Tá vendo? Para poder visualizar melhor. Senão não consigo visualizar. Aí fez a deflexão. Terminou. Né? Vou para o outro lado. Fez a deflexão. Terminou. Esse capacitor está funcionando corretamente. Agora, se eu vou para um capacitor menor, por exemplo, eu tenho aqui um capacitor de 10 nano, de 10K, né? Quer dizer, um capacitor com uma capacidade muito menor e eu já estou na minha escala máxima. Olha aqui a deflexão, como é que vai ser. Deixa eu ver se ele está descarregado, né? Como é que é a deflexão? Ó, quase nada. Eu quase não percebo a deflexão. Ó, eu acho que na tela, na câmera, vocês nem vão conseguir ver. Ó, é um piquezinho que dá. Ou seja, um capacitor menor que esse aqui, eu não consigo perceber nesse aparelho. Bom, vamos fazer agora no digital. O digital já muda de conversa, porque o digital nós já temos a escala de capacitores. Está aqui, né? Vamos mudar aqui, ó. Bom, o digital já é diferente, tá? Esse aqui meu tem a escala de capacitores. Eu só tenho que mudar a ponteira daqui do volt para cá. Passei a ponteira para cá, né? E agora já estou apto a medir os capacitores. Vou colocar aqui minha ponteira numa ponta do capacitor e noutra. E ele me apresenta lá uma leitura de 10,05 nanofarads. Ele é de 10 nano, então esse capacitor está ok. Aí venho para esse aqui,
que é de 2,2 microfarads. A gente já testou naquele outro. É só aumentar aqui minha escala para 20 microfarads, porque a escala que está abaixo de 2 microfarads não é suficiente, né? E meço aqui, ó, 2,2 microfarads. E agora tenho esse capacitor aqui de 10 microfarads, né? Tá aqui a escala. Vamos lá. E ele me apresenta 9,38 microfarads. Está ok. Está correto, sem problema nenhum. Pode ver dos dois sentidos, sempre vai dar a mesma medida. Bom, faltava aqui o potenciômetro para gente fazer um teste. Vamos aqui zerar primeiro o analógico. Zerar aqui a ponteira. Zerar aqui, sim, zerou. Vamos lá fazer um teste, ver como é que tá esse componente. Ele é de 100K, ali tá dando um pouquinho mais de 100K, tá dando coisa de 108K, né? 108K, 108K é o que tá dando. 107, 108, não, 100K mesmo, que aqui esse traço maior é o de 100. Então tá batendo certinho, 100K mesmo. Esse traço aqui de cima é o de 100, isso, tá no traço mais alto, é o 100 mesmo. Então, x1000 deu aqui 100K. Então, vamos lá. Se eu passo aqui para o lado, né? Deixa eu fazer aqui usar uma das mãos só para poder deflexionar aqui o meu potenciômetro. Eu giro o potenciômetro, olha lá, ele deflexiona corretamente conforme eu vou fazendo a medição, ó. Então meu potenciômetro funcionando. Do outro lado a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa, só que invertido, né? Agora vai crescer à medida que eu vou para lá. Pronto, fez. Aqui tá certo. Vamos ver agora no digital. Esse é um caso que o analógico é melhor de visualizar. Por exemplo, se você tiver aqui sujidades, mau contato, no analógico você consegue perceber que ele não deflexiona assim linearmente, né, corretamente. No digital já vai ficar difícil você perceber isso. Aqui, ó, 200K, vamos colocar lá as nossas pontas. Deixa eu só tirar aqui que eu tinha medido capacitores, né? Então passa aqui para atenção. Tá dando 97,5, né? Se eu coloco K na lateral, de um lado vai dar 0, e aí conforme eu vou subindo aqui, ele vai subindo também até chegar aos 97,5 ou coisa parecida, próximo do 100K, que é o máximo que ele tem, 97,3. Se eu passar para o outro lado, ele vai zerar de novo, que agora é invertido. Para esse lado, a mesma coisa, eu vou mudando aqui e ali ele vai alterando, né? Vamos ver como é que fica aqui no multitester, como é que ele aparece aqui. Para botar aqui já vai ser diferente, eu vou colocar aqui essas garrinhas. Aqui o pino 1, pino 3, o pino 2, pino 2 e o pino 1, né? E o pino 1. Como é que ele vai aparecer aqui, ó? Deixa eu botar ele mais ou menos no meio, né? Isso, no meio. Olha como é que ele vai aparecer. Eu vou dar um teste. Ele aparece como se fossem dois resistores, tá vendo? Um com 38,50 ou com 62, não tá bem no meio não. Vamos fazer aqui, ó. Aí. Conforme eu for mudando, ó, ele vai mudar. Ó, botei mais no meio, ó, 52 de um lado, 48, como se fossem dois resistores colocados. E na realidade é o que está acontecendo aqui. Percebem? Viu como
como é que você pode ver aqui direitinho, né? Vou mudar aqui de novo, ó. Mudei um pouquinho a posição, ele já vai dar outro valor, ó. Viu? Já passou a ser 41,59, como se fossem 2 resistores. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele alcance você e sua família em paz e saúde. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá!